Cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos meus irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Irmãos, abra vossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, versículo 12. Ontem eu estive juntamente com o irmão Anderson, mais o evangelista Tiago, do outro ministério da Madureira, mais outros irmãos, evangelizando aqui no Novo Osasco, que foi uma benção, irmãos. 400 folhetos entregue, e ali eu venho sempre no Novo Osasco, tem algumas pessoas que já me conhecem. Ô irmão, estou te devendo uma visita, eu vou lá na igreja um dia, viu? Eu vou lá, não esqueci de você não. Falei, então vá que eu estou esperando, né? Eu creio que no momento certo, na hora certa, essas almas Deus vai trazer, né? Não é por força, não é por violência, né? É o Espírito Santo que chega o momento certo, Ele traz, e quando Ele traz, nada mais tira da mão dEle. Lucas 6, versículo 12, irmão, a santa palavra de Deus nos diz assim: e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Pode tomar seus assentos, irmão, com as vossas Bíblias abertas, se puder. Irmãos, aqui está um texto que marca o chamado dos discípulos para ir fazer o ide do Senhor. Essa palavra aqui é bem conhecida, já muito ministrada, e eu quero aqui falar uma introdução sobre missão, porque o maior interessado em fazer missão, irmãos, é o próprio Deus. Ele dá prova disso em João 3,16, ao qual a Bíblia diz que ele enviou seu Filho ao mundo, né? Primogênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o maior interessado em fazer missão, em salvar almas, é o próprio Deus. Mas ele, pela sua graça, irmão, ele deu esse privilégio para mim e para você, irmãos. Não é para os anjos fazer, que são seres maiores do que o homem um pouco. É para mim e para você, irmãos, fazer essa obra. É um privilégio. Quando não fazemos, quem perde é nós mesmos, irmãos. Esse privilégio de trabalhar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos. E como fazer missão, né? Indo, orando e contribuindo, se faz missão. E aqui, irmãos, marca na palavra de Deus, iniciando aqui, versículo 12, o cenário aqui, o contexto aqui dessa palavra, irmãos, é cerca de 1 ano e meio, os discípulos estavam andando com Jesus, irmãos. Cerca de 1 ano e meio, eles acompanharam Jesus num discipulado. Eles tiveram o maior teólogo, o maior mestre, o maior de todos estava com ele, irmãos. Dono de toda a sabedoria, dono de todo o poder, tanto no céu como na terra. E esse homem, amados irmãos, ele resolve chamar 12 homens para fazer essa obra. E o chamado deles aconteceu em 4 estágios. O primeiro, irmãos, está lá em João 1:35 ao 51. É quando Jesus chama, irmãos. É o chamado à salvação, ao qual todo mundo passou por isso. É quando conhecemos Cristo como nosso Salvador. É quando Cristo faz um chamado. O segundo foi o chamado ao ministério. Quando Cristo chama, eles largaram todo o seu emprego, a sua forma de renda, para viver para Deus. Está em Lucas 5, você pode ver. E aqui, nessa palavra aqui, quando nós lemos esse versículo, é o 4º chamado. É o chamado, meus irmãos, para ir pregar o Evangelho. Mas teve um 4º, irmãos, o último chamado, que está lá em Atos 1:8, que foi o chamado a dar a vida pelo Evangelho. Foi o chamado ao qual eles foram para dar o seu sangue pela palavra de Deus. Esses homens que nosso Jesus chamou. E a Bíblia que marca, e aconteceu que naqueles dias, quando você vê os versículos anteriores, irmãos, você vê que o cenário não era um dos melhores. Começou a perseguição. Jesus não era mais visto como um simples
simples morador lá da cidade de Nazaré. Jesus já era visto como uma ameaça para o sistema religioso da época. Os fariseus, os escribas e os herodianos, que eram todos, um não falava com o outro, se reuniram para dar um jeito de acabar com Jesus. Porque Jesus, irmãos, tinha acabado com o ganho daqueles homens. Jesus já tinha destruído, numa certa feita, no templo, a venda dentro da casa do Senhor. E Jesus era uma ameaça para aquele sistema religioso que estava casado com a política da época. Jesus, irmão, então ele vê, e aconteceu que naqueles dias, Lucas é bem específico aqui nessa palavra, Jesus via, irmãos, que estava se aproximando, agora no momento de enviar aqueles homens para pregar a palavra, para anunciar a salvação, para curar, para expulsar demônios, para fazer o ide do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte a orar, e passou a noite inteira em oração a Deus, irmãos. Jesus, irmãos, como sempre de costume, fazia parte do ministério dele, a oração e o jejum. E aqui tem uma lição para mim e para você. Antes de nós fazer qualquer coisa, ore primeiro. Peça a resposta de Deus. Peça a direção a Deus. Muita gente casa com a pessoa errada sem pedir direção de Deus. Muita gente faz acordos errados sem autorização de Deus. Muita gente age fora do tempo sem ser no tempo de Deus. Jesus, ele orou para escolher 12 homens, irmãos. E a Bíblia diz, aqui, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, que significa aprendiz, estudante, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, mensageiros, enviados. Mudou, irmãos. Agora não seria mais só aquele discipulado, saiu da aula teórica, agora é para a prática. Jesus é um grande mestre, e assim ele fez comigo e fez com você. Só que o que chama a atenção aqui, irmãos, que esses 12 homens aqui, não eram teólogos, eram homens das piores espécies. 11 era da Galileia, um local que ninguém gostava, irmãos. Um local ali que era mais próximo dos gentios. Só Judas, que era de Judá, era o mais inteligente, vamos dizer. Chegou até a cuidar da parte do dinheiro do grupo. 12 homens escolhidos, irmãos. 12 homens que, se fosse nos nossos dias, duvido alguém querer escolher. Ninguém ia querer. Ninguém ia querer esses homens que não tinham nada a oferecer. Uns não sabiam nem ler, eram ignorantes. Eu vou passar para vocês aqui agora, mas é para se cumprir o que a palavra de Deus diz, irmão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Assim a escolha dele, irmão. O que você tem que presta que Deus te escolheu? O que eu tinha que prestava que Deus me escolheu? Envolvido com o que não prestava, no meio da prostituição, no meio do que era errado. O que eu tinha? Quem ia me escolher? Algum homem ia escolher eu para alguma coisa? Algum homem te escolheria antes, na tua antiga maneira de viver, para alguma coisa? Não escolheria para nada, irmãos. Simplesmente para nos condenar. Mas Deus escolheu, irmãos. Tinha os escribas, sumos sacerdotes da época, homens de patente, homens que o povo aplaudia, mas porém, nenhum foi escolhido por Deus. Nenhum fazia parte. Deus, como soberano, ele vê o presente e vê o amanhã da vida do homem. E Deus, amados irmãos, ele faz isso. Pega vasos sujos, ruins, e transforma em vasos de honra, para a glória dele, para mostrar que não é por nós, mas é por ele que faz todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs. E o chamado aqui, o primeiro a ser escolhido, Pedro, irmãos. Pedro falava sem pensar, era ignorante, andou sobre as águas, reconheceu a divindade de Cristo, mas ao mesmo tempo quis impedir Cristo de ir para a cruz. Pedro viu a transfiguração. Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes, irmão. Mas esse mesmo Pedro se tornou um dos maiores apóstolos, irmãos. Quem daqui, muitas das vezes, se Pedro estivesse hoje em dia no nosso meio, não iria crucificar Pedro pelo que ele fez? Não iria condenar Pedro pelo que ele fez? Mas eu quero te dizer, meu irmão, mesmo se você errou, se você caiu, Deus, ele tem um poder para te restaurar. O diabo quer ficar acusando você, com certeza acusou Pedro, mas Jesus, irmãos, ele perdoou você de todos os pecados.
o pecado de amanhã, o pecado depois da manhã, o pecado daqui um ano. Ele te perdoou. É a graça de Deus, irmãos. Errou, seja homem para assumir, como Pedro, irmãos. Ele restaurou Pedro, restaurou esse homem. O outro do grupo, Tiago e João, filho de Zebedeu, conhecido como filho do trovão. Eles eram companheiros de Pedro, alguns dizem que era sócio. Homens materialistas, queriam os primeiros lugares aos pés de Jesus. As pessoas hoje, muitos que não lêem a Bíblia, acham que esses 12 homens aqui eram homens extraordinários, super-homens, cheios de patentes, teólogos, mestres santos. Não, era pobre, miseráveis, irmãos, sujos, como qualquer outro, como eu e você, mas que Deus escolheu, limpou, purificou e usou. Tiago e João eram impulsivos, irmão, eles eram bravos. Por um momento queriam matar a aldeia de Samaritano todinha, porque não quiseram receber Jesus. A Bíblia mostra que João e Tiago e seu irmão chegaram a proibir um homem de expulsar demônio pelo nome de Jesus, irmão. Eles disseram assim: se não anda com nós, não vai fazer a obra não, pode parar por aí. Jesus falou: opa, quem não é contra nós é a favor de nós, deixar ele. Um homem que não andava com aquele grupo estava expulsando demônio, e aquele grupo que andava com Jesus não conseguiu expulsar. Olha só como é esses homens, irmãos. E por muitas vezes eu e você tem algum irmão que dá trabalho, a gente quer expulsar ele de perto da gente, a gente quer tirar ele de perto da gente, mas a igreja não tem poder para expulsar ninguém da casa do Senhor. Jesus não expulsou ninguém da presença dele. Jesus sempre tratou, sempre cuidou, sempre zelou, sempre teve amor, porque pastor cuida de ovelha, não mata ovelha, não expulsa ovelha. Nosso Jesus, ele fez isso, irmãos. Ele cuidou daqueles homens. O outro foi Filipe. Filipe foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Ele foi chamado por Cristo logo depois de João, André e Pedro. Filipe era de Betsaida, de cidade de André e de Pedro. Filipe era de uma pessoa que não era muito otimista, irmãos. Filipe também foi aquele que fez uma pergunta absurda para Jesus logo após dizer que quem vê ele vê o Pai. Filipe disse: mostra-nos o Pai e nos basta. Mas Filipe foi aquele que levou o seu companheiro Natanael até Jesus, que também é conhecido como Bartolomeu. Ele era um homem que conhecia muitas escrituras, irmão. Quando Filipe chegou até ele e falou: vem ver o Cristo. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe fala: vem ver. Quando ele chega, Jesus olha para aquele homem, irmãos, e diz: aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ei Filipe, ei Natanael, antes mesmo de Filipe te chamar, eu vi tu embaixo da figueira. E ele tomou uma surpresa, porque aquilo ali, irmão, só ele sabia. Alguns estudiosos dizem que Natanael, com Bartolomeu, ele era da mesma época de Jesus, que Jesus nasceu. Então a mãe dele escondeu ele embaixo de uma figueira, e esse é um segredo que somente ele e a mãe sabiam, alguns estudiosos dizem. Ele revelou aquilo extraordinário. Eu gosto muito de Natanael, porque a minha convenção, irmãos, é quase igual a de Natanael. 15 dias antes de eu entrar na igreja pela primeira vez, eu estava na minha casa no quarto, com a porta do quarto fechada, orando a Deus, pedindo misericórdia pela minha vida. Depois de 15 dias eu entro numa igreja, Deus toma a boca daquela irmã, daquela pastora, falando em línguas, e aponta o dedo para a minha cara e diz: ei homem, tu estava 15 dias atrás sentado, com a porta do teu quarto fechada, orando e pedindo misericórdia para mim. Deus falou, irmãos. Então Deus, ele vê eu e vê você, todos os momentos, no momento bom e no momento ruim, no trabalho, na escola. Deus viu Natanael. Outro, Mateus, irmão, escolhido por Jesus, ou o nome Levi, cobrador de impostos, odiado por todos, considerado um traidor. Provavelmente quando esse homem foi chamado, os outros discípulos que andavam com Jesus tiveram raiva dele. E esse homem aqui, quando ele aceitou esse chamado, ele nunca mais poderia voltar ao seu trabalho. E olha que era um trabalho bom, hein? Cobrador de impostos, trabalhando para Roma. Tinha patente, onde ele ia, tinha segurança com ele. Só que ele deixou isso. Porque, irmãos, não adianta nada ganhar o mundo e perder a alma. Tem muita gente bem sucedida no mundo, mas perante Deus é pobre, miserável, cego. Esse homem deixou tudo para seguir Jesus. O outro, Tomé, é conhecido pela sua incredulidade. Outro, Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago, o menor.
Nas escrituras, o que sabemos dele é somente o seu nome. O outro, Judas ou Tadeu, esse não é o traidor. Temos apenas um relato dele falando com Jesus, que fica em João 14, versículo 21 ao 23. A fala demonstra humildade, nada mais saberemos sobre esse homem. Outro, Simão Zelote. Alguns estudiosos dizem que ele fazia parte de um grupo extremamente extremista, assassinos, matava pessoas do governo. Olha o tipo de pessoa que ele chamou. Você muitas das vezes, e eu também, quem aqui não vê na televisão, passa um cara matou 3, 4 pessoas e fala, tem que morrer. E Jesus fala, eu vou salvar esse. Quem é você para falar alguma coisa? Quem sou eu para falar alguma coisa? Por isso que o amor de Deus não se compara ao amor humano nunca. O amor ágape, o amor sacrificial, não é um amor humano. Ele ama todos. Todos os seres humanos Deus ama. Você e eu vamos odiar pessoas. Quem vai amar alguém que matou seu próprio filho? Quem vai amar alguém, um cara, um louco que entra aqui, atira na mulher, mata uma criança? Quem vai amar uma pessoa dessa? Nós não vamos amar, irmãos. Vamos ter raiva, vamos querer fazer justiça com as próprias mãos, mas Deus pode salvar. Deus pode curar. Deus pode libertar. Ele vai ter que pagar pelas suas consequências, mas a salvação ele pode alcançar. Isso é graça. E o último, Judas Iscariote. O nome Judas significa Jeová conduz. Bem contraditório, né? Um homem que era considerado o melhor do grupo, da tribo de Judá, da Judéia, daquele lado ali. Tesoureiro do grupo. Andou com Cristo 3 anos e meio, como o melhor mestre. Mas aprendeu nada. Temos muitos Judas hoje em dia, irmãos. No nosso meio, dentro da igreja. Que anda com Cristo, faz até milagre, até cura. Mas dentro dele está cheio de pecado, de rapina, de sujeira. Dentro dele está como um sepulcro caído, bonito por fora e dentro, podre por dentro. E Jesus conhece você e conhece eu. Tu quer enganar quem? Eu quero enganar quem, irmãos? Jesus nos conhece, nosso deitar, nosso levantar, teu pensamento, a tua forma de fazer tudo. Judas, irmão, olha a situação desse homem. Tudo que ele fez, mas vendeu seu mestre por moedas de prata. E foi para a perdição com as suas moedas. Esse teve o seu local ocupado por Matias, irmãos. Está lá em Atos 1, 26. Que na sua escolha todos oraram e disseram, vamos escolher alguém que esteve conosco desde a aparição de Cristo até Cristo ir para os céus. Tiraram a sorte caiu em Matias. Só que aqui eu deixei de falar de um. Eu vou falar dele, vai ser ele que eu quero frisar aqui essa pregação. É André, irmãos. Poucos pregam sobre André, poucos falam sobre André, mas esse André, ele é um exemplo de missionário para mim seguir e você seguir. André, cujo nome significa hombridade, que quer dizer que se comporta de maneira íntegra, era irmão de Pedro, pescador. Ele foi discípulo de João Batista, juntamente com João, que escreveu o Evangelho de João. Morava em Cafarnaum. E todas as vezes, irmão, que a Bíblia fala de André, todas as vezes que André é mencionado na Sagrada Escritura, ele está levando alguém a Jesus, irmãos. Ele entendeu algo muito bem que eu e você precisa entender. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6,37. André entendeu uma coisa que a igreja tem que entender. Levar pessoas a Jesus. Ser um missionário. As missões de André, teve 3 na Bíblia que eu quero destacar aqui. A primeira foi que ele levou o seu irmão, Pedro, a Jesus. Primeira coisa que ele fez, irmãos, foi atrás do seu irmão. Ele e João sentado, Jesus vem, João Batista aponta e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles vão, segue Jesus, passa a noite ali com Jesus, aprende, e no outro dia, ele vai atrás do seu irmão. João 1, 40, 42 diz, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de Jonas, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A segunda missão de André, ele levou o jovem com 5 pães e 2 peixes para Jesus, aonde alimentou mais de 5.000 pessoas, irmãos. Está relatado
Em João 6, versículo 1 ao 9, a Bíblia diz que um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus fez uma grande obra. Terceira missão de André, está lá em João 12, versículo 20 ao 22. Aqui André se torna o primeiro missionário internacional. A Bíblia diz que, ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Vê como André no grupo era a pessoa conhecida como levava a pessoa a Jesus? Apresentava almas a Jesus, levava vidas a Jesus. Você vê aqui alguma dificuldade na André para levar alguém? André enfeitando? Não, irmãos. Leva Jesus. Convida almas para vir para conhecer a palavra. O teu trabalho é esse. Quem vai converter é o Espírito Santo, não é eu e você não. Nosso trabalho é levar Cristo aos ouvidos, irmão, das pessoas. E o Espírito Santo levará para o coração. Como eu disse, não é por força nem violência. É o Espírito Santo que opera. A glória é dele, a honra é dele, não é minha, não é tua, não. E o que chama a atenção aqui agora nessa missão de André, irmão, é que a missão de André, ou a minha missão também, que nós evangelizamos, pregamos nas ruas, ela tem resultados imediatos, futuros e eternos, irmãos. Poucos esquecem disso. Poucos nem lembram disso, corrigindo. Mas o que chama a atenção é que André fez aquilo que a palavra de Deus diz, né? Plantar a palavra, outro rega, e é Deus que dá o crescimento. E eu acho lindo aqui na vida de André, porque André plantou em Pedro, lembra? Só que Pedro, lá na frente, em Atos 2, versículo 37 a 47, a Bíblia diz que na primeira ministração de Pedro, 3.000 almas se renderam a Cristo. A Bíblia diz: e os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não para por aí não. Atos 4, versículo 1 ao 4, após Pedro curar pelo nome de Jesus o coxo na Porta Formosa, irmãos, ele prega um grande sermão, onde traz salvação para cerca de 5.000 almas. A Bíblia diz em Atos 4, versículo 1 ao 4, porém muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000 pessoas, irmãos. Você não vê, irmãos, o crescimento, muitas vezes. As pessoas dão glória só para Pedro aqui, ó. Pedro foi o cara. Não, irmãos, foi Deus. Mas por trás do Pedro teve alguém que semeou. Por trás de grandes pregadores, de grandes ministros do evangelho, irmão, tem alguém que semeou a palavra. E o bonito disso que a Bíblia diz que tanto o que semeia quanto o que vai colher, irmãos, vão receber galardão, igual. Atrás de Billy Graham teve alguém que discipulou aquele homem. Atrás de Charles Spurgeon teve alguém. Atrás de tantos outros homens de Deus, John Wesley, diversos outros homens de Deus que existiu, que andou nessa terra, teve alguém que semeou na vida dele. Teve alguém que discipulou, teve alguém que ensinou, teve alguém que o direcionou, irmãos. Nesse período que eu estou evangelizando, fazia acho que uns 4 anos para a misericórdia de Deus, eu já entreguei cerca de quase 20.000 folhetos, irmãos. Quase 20.000 folhetos. Eu sei que num grande dia, Jesus vai mostrar para mim, ó, tu plantou nesse, tu plantou naquele, tu plantou nesse. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A glória não tem que ser minha, não. A glória tem que ser de Deus. Então plante no teu trabalho, plante na tua escola, plante na faculdade, semeia a palavra, fala que Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Fale a verdade, aproveita as oportunidades, que Deus abre as portas para você plantar a semente. Deus vai abrir um momento, numa conversa, num diálogo ali no cenário, no trabalho, Deus abre uma oportunidade, e a oportunidade, o Espírito Santo vai tocar em você. Você tem que tomar coragem para se posicionar para falar. Muitas das vezes falamos de tantas coisas no trabalho, irmãos. Futebol, tantas coisas. Mas e de Jesus? Você falou de Jesus esse ano para alguém? Já que iniciou? Você falou ano passado? Ou você tem vergonha de falar de Jesus? Ou você é crente camaleão, que onde chega, fica da mesma cor? Irmão, você tem que ser discípulo, é sal e luz. Onde você chega, você tem uma bandeira, você tem que defender.
Você tem princípios bíblicos que você tem que defender. Você não é Maria, vai com as outras não. Você tem que defender a bandeira do evangelho, a palavra de Deus. Você tem que se posicionar no momento de se posicionar. Você não pode engolir tudo, ter medo de ser mandado embora do serviço, se defender uma causa ou se posicionar. Você tem que defender a palavra, defender o evangelho, defender a sã doutrina. Se posicione no seu local de trabalho, no nome de Jesus, em qualquer local que você estiver. E aqui agora, para trazer finalização, alguns ensinamentos de André para a nossa vida, para a tua vida, irmãos, que eu quero destacar. Primeiro, André trabalhava nos bastidores, irmãos. Muitos hoje querem púlpito. Muitos hoje querem igrejas grandes. Muitos hoje querem ar-condicionado, querem holofortes, querem câmeras. Mas poucos querem as vielas, poucos querem as praças. André trabalhava nos bastidores, irmãos. André buscava almas para Jesus. Temos muitos hoje que querem destaques. Estão andando com carro de luxo, vivendo uma vida de luxo, roendo até o osso das ovelhas. Cobram para pregar grande cachês, cobram para louvar, cobram para tudo, raça de víboras, irmãos. André trabalhava nos bastidores, não queria destaque. No escondido, pregando, semeando. Trabalham nos bastidores, irmãos. Jesus não chamou para ninguém para destacar, não. Jesus chamou para nós pregar, para evangelizar. O grande é Ele, o rei é Ele, a glória é para Ele, não para nós. Segundo ponto, André era um semeador da palavra, como aquele da parábola de Mateus 13, irmão. Semeava ao pé do caminho, semeava entre pedras, semeava entre espinhos, semeava em boa terra. Irmãos, semeie. Ah, aquele fulano ali é chato, aquele homem ali é do crime. Semeie a palavra, ministre a palavra, distribua a palavra, plante a palavra onde Deus permitir. Já preguei para traficante, já preguei para tudo que a gente eu preguei, irmão. E pregue de novo, não tenham medo não. Já dei Bíblia para traficante, fiz várias coisas, não tenham medo. Seu trabalho é pregar, é falar de Cristo. Semeie. Umas vão cair num chão bom, outros vão cair em pedras ruins, mas o seu trabalho é semear, e é Deus que vai convencer. Terceiro ponto, André enxergava o valor de uma vida, e nós temos que enxergar o valor de todas as vidas, irmão. Todas as vidas importam, toda a vida tem um grande valor. Salmo diz, né, que nenhum dinheiro consegue comprar a alma de alguém, a vida de alguém. É muito valioso, e esse valor foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você tem que entender que cada alma tem um valor. Pessoas não é objeto. Pessoas são seres à imagem de Deus, criadas por Deus. Tem valor, semeie a palavra. Semeie. Quarto ponto, André era um empreendedor do reino dos céus, um ganhador de talentos, como aquele da parábola de Mateus 25, 14 ao 30, onde a Bíblia diz que um viajante saiu, deixou 5 talentos com uma pessoa, deixou 2 com outra e 1 com outra, segundo cada um conseguia carregar. Para eles fazer o quê? Ganhar mais talento, negociar. Essa é uma tarefa minha e é uma tarefa tua. Deus deixou na tua mão e na minha mão. O ID do Senhor, irmãos, não é alguém que tem uma chamada para isso, não. É para todo mundo tem chamada para pregar a palavra. Todo mundo é chamado para testemunhar de Cristo. Ah, irmão, não estou sentindo, não. Eu não fui chamado, não. Você foi chamado, sim. Se Jesus te salvou, você tem que abrir a boca e falar de Cristo para aqueles que precisam ouvir. Ou caso contrário, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irá cobrar isso de ti num grande dia. Você fala de tudo, mas por que não fala de Jesus? Você conhece tudo, mas por que não fala de Jesus às pessoas? Outro ponto, irmão. Quinto ponto e último aqui. André entendeu algo que muitos têm que entender. Devemos levar as pessoas até Cristo e não uma placa de igreja ou religião. É até Jesus, irmãos. É Cristo que é o caminho. É Cristo que é a verdade. Não é a Madureira, não é Belém, não é Ministério, não, é Jesus, irmão. Se uma pessoa vir para os caminhos de Cristo, para a igreja do Joãozinho da esquina, deixa ele ir, está servindo a Cristo, é o corpo de Cristo.
Você não trabalha para uma placa, você trabalha para Jesus, irmãos. É Jesus que salva. No grande dia Ele não vai chamar a igreja A, igreja B, dá um passo à frente. Não, Ele vai chamar aqueles que nasceu de novo. Venha o pedido do meu Pai para o reino preparado, desde a fundação do mundo. É Jesus que salva. Missionário tem que ter isso em mente. Competição, Jesus não está no meio de competição. João 4, a Bíblia diz no início, que estava tendo competição, Jesus se retirou, irmãos. Ele não está no meio de contagem. Ele está no meio onde o evangelho é pregado, anunciado, as boas novas verdadeiras. Pregue, anuncie. Lógico, tem uma preocupação se aquele irmão realmente vai ser direcionado para uma igreja bíblica, porque infelizmente tem muitas sinagogas de Satanás nos nossos meios hoje em dia. Que a pessoa entra lá e é pior, fica pior do que já era. Merecedora do inferno 2 vezes mais. Mas o nosso trabalho tem que ser igual André, irmãos. Dessa forma, com o mesmo pensamento que André tinha. Levar almas a Cristo, para ser salvas por Cristo. E o fim da vida desse homem, irmão, segundo a tradição diz que André, ele foi amarrado numa cruz, para ser morto dessa forma. Foi amarrado numa cruz de forma de X. Mas ainda, estudiosos dizem que ele gritava no caminho onde ele estava, pessoas passavam. Falava de Jesus ainda no fim da sua vida. Então seja um André, irmãos. Seja um André no teu trabalho, na tua rua, nas oportunidades que Deus te dá. Entrega um folheto para a vida. Se não consegue falar, entrega um folheto. Tem testemunho de homem de Deus. O irmão Chagas mesmo aqui, ó, ele me falou que ele se converteu quando ele leu um versículo na Bíblia, irmãos. Começou a chorar, o Espírito Santo, conversei com ele naquele momento. Diversos outros irmãos que estão passando na frente da igreja, a irmã está louvando aqui, o Espírito Santo toca nele e traz ele para dentro. Outro testemunho que eu já vi, um folheto no chão, irmãos. Rasgado, o irmão pegou, leu um versículo, o Espírito Santo convenceu, irmãos. Deus opera dessa forma. Um versículo escrito na parede, o Espírito Santo opera por aquilo ali. Porque se não tiver quem pregue, as pedras vão pregar, irmãos. Eu e você temos que cumprir essa missão. Mas quando não tem, Deus usa também o que Ele tem ao seu dispor, na sua frente. Nosso trabalho é semear, falar de Cristo. Seja o André no nome de Jesus. A partir de hoje, se coloque de pé, irmãos. Orar para finalizar no nome de Jesus. Porque, irmãos, ou nós somos missionários, ou nós não somos nada, irmãos. Temos que cumprir essa ordem do Senhor. Ide, no nome de Jesus. Oremos. Pai, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de pregar a tua santa, boa e perfeita palavra. Jesus, nos capacita para fazermos mais pela tua obra, mais pelo teu reino. Nos capacita a sermos, Pai amado, Pai querido, como os André, a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade. Derrama, Senhor Jesus Cristo, a tua graça, a tua presença no nosso meio. Levanta homens de Deus, mulheres de Deus, para cumprir o teu ide, para cumprir a tua vontade. Venha nos direcionar, que nós venhamos, Pai, semear onde tu quer que semeamos, e que toda honra, que toda glória seja tua. No nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos guardar a palavra do Senhor Jesus e que esse ano seja um ano em que possamos trazer muitas almas ao Senhor. Amém, igreja? Coloque no seu coração, esse ano eu quero ganhar uma alma para Jesus. Aleluia. Já imaginou se você ganhar uma alma para Jesus e trazer aqui para a igreja? No final do ano, nossa igreja vai ter 2 cultos para caber o povo. Coloque no seu coração. Jesus disse assim: tem muitos milagres e maravilhas, mas depende de vocês. Onde está isso, pastor? Lá em Marcos 16 ou 15. Vós ser-me-eis testemunhas em Jerusalém,